Podem os demônios provocar desastres ou acidentes? Extraído do livro Suma Demoníaca, do padre José Antônio Forte. Se os demônios fossem inteiramente livres para provocá-los, o mundo todo, nos quatro cantos, sucumbiria ante um caos irreversível. Os casos relatados de poltergeist são provas de que um demônio pode provocar a levitação de algo no ar ou mover objetos. Se pudessem retirar à vontade um parafuso de seu lugar, aviões, automóveis e depósitos de combustível sofreriam contínuos acidentes. Às vezes, bastaria deslocar de lugar a um cabo para causar um curto-circuito e, portanto, um incêndio. O demônio move coisas nos fenômenos dos poltergeists, mas depois constata-se que não desloca tão facilmente um cabo ou um parafuso. Não pode provocar acidentes à vontade. E por quê? Porque Deus assim o impede. O mesmo vale para tempestades, furacões, terremotos e outros desastres naturais. Temos, então, que afirmar categoricamente que os desastres e acidentes podem, por causas naturais, o que não significa que, de forma extraordinária, aqui ou ali não possam engendrar esse tipo de fenômenos, se Deus o permitir. A Bíblia, no Apocalipse, nos ensina que, no fim dos tempos, Deus permitirá uma manifestação mais livre e evidente dos poderes demoníacos. E assim, em Apocalipse, capítulo 13, versículos 13 a 14, fala-se desses prodígios. Mas, entretanto, não devemos pensar que os desastres ou acidentes tenham sua origem na ação demoníaca, a não ser que tenhamos indícios suficientes para pensar dessa forma. Em certa ocasião, pus-me a orar por uma senhora que sofria de uma influência demoníaca. Alguns minutos depois, começou a chover. Seguinte à chuva veio o granizo, e cada vez mais intenso. Finalmente, um vendaval próprio de uma tempestade começou a bater-se contra a igreja, em que eu estava. Os ventos sobrevieram em tal intensidade que tive que interromper a oração. O estrondo dos ventos não somente me impediam de ouvir a oração, mas também que, para falarmos um ao lado do outro, o padre ao lado da penitente, tínhamos quase que gritarmos. Tudo começou a ranger. O templo inteiro rangia como um barco de madeira em meio aos vagalhões de alto mar. Repentinamente, o mesmo teto da igreja cedeu e ergueu-se em um de seus extremos. Pusemo-nos a rezar para que não fosse arrancado o teto inteiro. Aquela cena, com os ventos agitando furiosamente as toalhas de sobre o altar, os quais não saíram voando, os ladrilhos caindo por sobre o presbítero, desde a parte mais alta do teto da igreja, e os raios trovejando ininterruptamente, formaram em minha mente uma lembrança tremenda e impossível de esquecer. Pois bem, aqui temos um episódio em que seria razoável pensar que houve uma relação entre a oração sobre aquela pessoa e o que ocorreu logo após o início da mesma oração. Posso dizer que, curiosamente, o departamento de meteorologia mais próximo não detectou, o que fez com que a agência de seguros recusasse prontamente a arcar com os custos decorrentes aos danos do templo.